O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e muito obrigado por continuar a ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 67. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. Compartilhem o Instagram e compartilhem também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição desse episódio. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast. Continuo sempre agradecendo aí a vocês que vêm me dando uma audiência bem legal, aí, uma audiência que vem aumentando a cada semana e a cada mês, tá? É isso, amigos, nós vamos hoje para um episódio de desaparecimento, né? Como vocês já puderam ver aí pelo título, e é uma história muito interessante, tá? Nós vamos hoje para o estranho desaparecimento de Paul Gruber. O promotor público Scott James diz que Sandpoint, em Idaho, é um dos lugares mais belos do planeta, com muitas árvores e rodeado de montanhas. Scott diz que tanto no verão quanto no inverno, Sandpoint é um lugar muito bonito. A cidadezinha é a típica cidade pequena onde todas as pessoas se conhecem e um lugar perfeito para atividades ao ar livre. O promotor ainda diz que Sandpoint é um dos lugares mais seguros para criar uma família em Idaho. E aí nós vamos para fevereiro de 1994. Cat Hampton diz que Paul Gruber era um grande amigo dela e da família e lembra que naquele mês recebeu uma ligação de Shelley, filha de Paul. Cat lembra que Shelley estava muito preocupada, pois estava tentando contato com o pai há algum tempo. Porém, quando ligava para a casa dele, ele não atendia. E ao ouvir a gravação da secretária eletrônica, percebeu que a voz gravada na mensagem não era a voz de seu pai. Em uma das vezes, Shelley mandou um recado questionando o pai o porquê dele não ter ligado no aniversário das crianças e perguntava se estava tudo bem, pedindo no final que Paul retornasse a ligação. Dias depois, Shelley recebeu um cartão postal que tinha como remetente Paul Gruber, seu pai, mas ao abrir o cartão, Shelley ficou em choque. A mulher disse que aquela não era a letra do pai e que ele não se expressava daquela forma. Outra coisa estranha era que dentro do cartão havia um cheque. Segundo Shelley, o pai nunca havia mandado cheques para ela. Shelley achou aquilo muito estranho e os amigos recomendaram então que ela ligasse para a polícia. Após a informação de Shelley, os policiais vão até o endereço de Paul Gruber. Ao chegar na residência, a impressão que se tinha era que ninguém morava ali há algum tempo. Scott James diz que um dos armários, inclusive, estava totalmente vazio. E aí, quando ele fala armário aqui, amigos, ele está se referindo a um closet, né? Que seria ali o local de guardar roupas, né? Alguns dos equipamentos eletrônicos da casa
também não estavam ali. Ou seja, aquilo era muito estranho. Porém, no início, os policiais imaginaram que talvez Paul Gruber tivesse decidido viajar sem avisar a filha, pois Paul era conhecido por gostar de viajar e por decidir viajar de repente. E aí a gente vai saber um pouco mais, né, sobre o Paul Gruber. Paul era aposentado após ser professor de escola em Reno. Amigos dizem que Paul era o tipo de cara boa praça, de família e que estava sempre sorrindo. Como professor, Paul era amado pelos alunos e por isso estava sempre cercado por eles. Ou seja, Paul era um professor bastante dedicado às crianças da escola. Paul, inclusive, acompanhava os alunos nas atividades esportivas, os incentivando. Cat Hampton diz que quando se mudou com a família para Sandpoint, lembra que Paul Gruber estava se mudando para lá naquela mesma época e sabia daquilo porque numa cidade pequena como Sandpoint, todos sabiam quem estava chegando ou se mudando, e se recorda que sua família se aproximou de Paul, e foi assim que eles se tornaram grandes amigos. Paul Gruber se aposentou cedo, pois fez bons investimentos, então tinha dinheiro e viajava bastante. Paul era dono de uma grande e linda casa que ficava isolada, no meio do nada, num local chamado Muskrat Lake. Cat diz que o amigo gostava de atividades ao ar livre e era muito feliz por viver em Sandpoint, um local tranquilo, com lagos e montanhas. Cat conta que Paul era uma pessoa muito aberta. Ao se conhecer ele, não se passava muito tempo até você saber que ele era solteiro, que tinha dinheiro e que morava no meio do nada. Paul Gruber era pai de 2 filhos e tinha 2 netos, e era muito próximo da filha, que se chama Shelley, e dos netos. Cat lembra que Paul havia dito no fim do ano que iria para Reno passar uns dias com a filha e diz que essa foi a última vez que ela e o esposo viram o amigo. Paul passou uns dias com a filha e voltou para casa, mas sempre que Shelley telefonava para a casa do pai, ele não atendia. Ela deixou recados, mas Paul não retornava às ligações. Shelley, obviamente, começou a se preocupar e disse à polícia que o pai, em hipótese alguma, viajaria sem avisá-la. Cat diz que Shelley, Cat, né, amigo, só pra gente deixar claro, é uma das moradoras ali da região que conhecia muito bem o Paul e a sua família tinha ali muita proximidade com ele, né, e por consequência com a família dele, né, essa filha do Paul tinha esse contato ali com a Cat e a sua família. Cat diz que Shelley também lhe falou isso, que era algo impossível o pai decidir viajar sem ligar e contar para ela para onde iria. A polícia então volta sua atenção para os cartões postais que Shelley recebeu supostamente do pai. Shelley sempre disse à polícia que aquela não era a letra do pai. Os investigadores decidem então falar com um perito grafotécnico para que ele analisasse. Mas ao analisar a escrita, o perito disse que acreditava
que aquela letra era realmente de Paul Gruber. Os investigadores apuram que Paul tinha uma picape e essa picape também havia sumido da casa dele. A polícia então emitiu um alerta de busca para o veículo e pouco tempo depois, o carro foi achado em uma estrada que ficava em torno de 1h20 da casa de Paul, em Muskrat Lake. Então, amigos, só repassando rapidinho aqui, né, sem perder muito tempo e sem me repetir, vocês ouviram aí que esse cara era um cara solteiro, né, um homem aposentado, que era conhecido ali da região e que vivia sozinho. O carro foi achado em uma estrada que ficava em torno de 1h20 da casa de Paul. Ao encontrar o carro, eles perceberam que o veículo tinha sido abandonado ali. Porém, parecia ter sido deixado no local por um profissional, pois não havia nenhuma marca de digital na caminhonete, seja na maçaneta, seja no volante ou em qualquer outro lugar. Ou seja, o carro tinha sido completamente limpo. Para os investigadores, havia indícios reais de que tinha acontecido algum crime, porém, nada que pudesse comprovar que Paul Gruber estivesse morto. Os policiais então decidem investigar mais a fundo e o próximo passo foi fazer uma busca mais minuciosa na casa de Paul. Se passaram 2 meses desde que Paul Gruber desapareceu e as autoridades ainda não conseguiram encontrar nenhum sinal do homem. Aqui, amigos, nessa questão do tempo, não tem como se ter uma certeza, né, há quanto tempo ele estava sumido. Por quê? Porque ele morava numa outra cidade e ele passou dias, né, como eu já falei para vocês, o fim do ano ali na casa da filha e retornou. Alguns dias depois, a filha tentando contato e não tendo resposta, começou a achar estranho. Então a gente não sabe exatamente em que momento esse cara sumiu, porque como ele não morava com ninguém, morava só, então não tinha como saber ao certo ali se ele sumiu no dia que voltou da casa da filha ou se foi alguns dias depois, não tem como saber isso. Cat Hampton, a amiga de Paul, lembra que as pessoas na cidade estavam sem acreditar que algo daquele tipo estivesse acontecendo em Sandpoint. Na segunda busca feita na casa de Paul Gruber, os policiais não encontraram nada de novo e o paradeiro de Paul continuava completamente desconhecido. Os investigadores então decidem analisar os registros bancários de Paul e percebem que havia movimentações financeiras recentes na conta dele, o que deixou os policiais ainda mais preocupados quanto ao que teria acontecido com Paul Gruber. Várias transações tinham sido feitas em caixas eletrônicos e, ao saber daquela informação, Shelley, a filha de Paul, diz que o pai não gostava e, por isso, nunca utilizava caixas eletrônicos. A polícia então mapeia os caixas onde as transações foram feitas para tentar acessar as câmeras desses equipamentos, mas descobre que todos os caixas utilizados eram máquinas que não tinham câmera. Olha isso, bicho. A filha de Paul, então, tem a ideia de telefonar para os correios da cidade, informando que era filha de Paul Gruber e que gostaria de saber se havia correspondências para o pai. A resposta do serviço postal foi que todas as correspondências
estavam sendo retiradas normalmente. Com aquela informação, a polícia decide instalar uma câmera que pudesse filmar quem estava retirando as cartas de Paul Gruber. Poucos dias depois, a câmera gravou a imagem de um homem. A polícia apurou que se tratava de um morador da cidade chamado Darrell Kewell. E só para explicar uma coisa aqui, amigos, lembrem-se que essa história, esse fato, ele é em 1994. Então, ainda mais sendo, numa cidade pequena, uma cidadezinha pequena, não era normal ainda naquela época que tivesse câmeras em todos os locais. Então, nesses correios, eles não tinham uma câmera e a polícia precisou colocar uma câmera lá para ver, quem era que aparecia para retirar essas correspondências do Paul Gruber e pouco tempo depois descobriu, quem era a pessoa. Os investigadores descobrem que Darrell Kewell era um homem casado e pai de 8 filhos, que morava na periferia do condado de Bonner, quase na floresta. Se descobriu também que Darrell era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na congregação que ficava em Sandpoint. Então, muitos moradores o conheciam de lá. Darrell foi à delegacia por vontade própria, antes mesmo de ser efetivamente chamado pela polícia, e disse aos investigadores que queria falar com eles. Os agentes acharam aquilo incomum, mas obviamente não podiam ignorar o homem. Ao falar com os investigadores, Darrell explicou que estava trabalhando para Paul Gruber e, em suas palavras, ele era um tipo de, abre aspas, faz tudo para Paul. Então cuidava da casa e fazia várias coisas enquanto Paul estaria passando férias no Canadá. Olha isso. Mas algo estranho é que Paul não havia dito isso para ninguém, para familiares, nem amigos. Ninguém sabia disso. Os policiais perguntaram o porquê de Darrell estar retirando as correspondências, e o homem respondeu que Paul tinha pedido isso a ele. Os policiais então pegam uma foto de Paul e mostram a Darrell. E ao ver a foto, ele diz que aquele não é o Paul Gruber com quem ele tinha falado. Ou seja, pelas declarações de Darrell, havia um impostor no lugar de Paul Gruber. Olha isso, cara. Os policiais pedem mais detalhes do tal impostor a Darrell Kewell e chamam um artista forense para desenhar o retrato falado do impostor. Darrell deu uma descrição e o desenhista produziu o retrato do homem. Após descrever o homem, Darrell diz que aquele homem o tinha contratado. Então, se os policiais quisessem saber onde estava o verdadeiro Paul Gruber, perguntassem ao tal homem e não a ele. Ao ver a foto do Paul Gruber, ele disse que não era aquele cara que tinha falado com ele, era outro cara. Olha que loucura. A polícia passou a divulgar cópias do retrato falado por toda a região, no intuito de que alguém reconhecesse o tal homem, mas ninguém reconhecia aquela pessoa descrita por Darrell. Cat Hampton lembra de ter lido num jornal sobre o que Darrell disse aos investigadores e lembra de como aquilo virou o principal assunto na região. Sem indícios do paradeiro do tal homem,
a polícia decide voltar à casa de Paul Gruber pela terceira vez e revistá-la novamente. Os investigadores continuavam sem nenhuma notícia de Paul. Então, se ele realmente tivesse sido vítima de um crime, eles precisavam encontrar algo que comprovasse aquilo. Dessa vez, o número de agentes envolvidos na revista da casa era muito maior, e não só o interior da casa foi revistado, como também a área externa que rodeava a residência de Paul. Durante a operação dentro da casa, os policiais perceberam um tapete que parecia estar fora do lugar, e ao tentar mexer naquele tapete, notaram que ele estava grudado ao piso de madeira da casa. Os policiais estranham aquilo e desgrudam o tapete, e ao olharem bem, percebem que tinha uma marca de tiro no piso, ou seja, o tapete cobria aquela marca. Os investigadores então decidem aplicar luminol no local e o piso brilhou. Aquela era uma prova de que ali tinha sangue, e aquele tapete era justamente para esconder isso. Vocês sabem, né? O luminol é aquilo que a gente já viu aí em vários filmes, né? E séries. É uma substância, né, que é usada ali. Ela consegue detectar a presença de sangue, né? Mesmo que o sangue tenha sido limpo, né? Os resíduos ali, esse luminol, ele consegue mostrar que ali havia sangue. Os investigadores ordenam que todas as tábuas do piso sejam retiradas e uma grande marca do que parecia ser uma enorme poça de sangue surge por debaixo do assoalho de madeira. Os detetives pedem que o DNA encontrado naquela marca de sangue fosse comparado ao DNA de Paul Gruber, e o resultado foi positivo. Aquele era o sangue de Paul. Aquilo foi o ponto de virada para que a investigação sobre o desaparecimento de Paul fosse acelerada, pois os investigadores imaginam agora que não se procura mais Paul vivo. É muito provável que Paul Gruber esteja morto. O próximo passo dos investigadores foi levar um cão farejador de cadáveres para ver se conseguiam localizar o corpo de Paul. A busca foi feita em toda a casa e em determinado momento o cão foi para o porão da residência e ficou um bom tempo parado ali. Os investigadores imaginaram que havia algo no porão, mas nada foi encontrado. Para a polícia, a marca de tiro e a marca de sangue faziam acreditar que havia acontecido um homicídio ali, porém, era necessário encontrar o corpo e o tal homem que, segundo Daryl, estaria se passando por Paul Gruber. Os investigadores voltaram sua atenção para a tarefa de tentar montar a cronologia do crime. A polícia sabia que Paul não se comunicava com a família desde a época do Natal. A polícia também havia encontrado cheques assinados por Paul no início de janeiro para 2 empresas. E ao investigar essas 2 empresas, a polícia identificou que Daryl Kewell era dono e gerente de ambas as empresas. Após essa descoberta, a polícia volta a falar com Daryl. O interessante desse fato é que Daryl havia dito que o Paul Gruber impostou
o teria dado aqueles cheques. Os cheques são os mesmos que foram analisados por um perito grafotécnico juntamente com uma carta, supostamente escrita por Poe, que afirmou que se tratava realmente da letra de Paul Gruber. Porém, a filha de Poe ainda acreditava que aquela não era a letra do pai. Olha só que loucura isso, né? E esses cheques e também o cartão postal que a Shelley, né, a filha do Poe, recebeu, eles foram analisados por um primeiro perito e aquele perito disse que acreditava que era realmente a letra do Poe. Porém, a Shelley ainda não acreditava. Mesmo o perito falando, ela disse, não é a letra do meu pai. A polícia então decide chamar um novo perito para analisar a escrita nos cheques e na carta. E dessa vez, o resultado é que aquela não era a letra de Paul Gruber. Segundo o perito Robert Floberg, que analisou a escrita, havia letras que estavam alongadas ou que pareciam ter sido escritas bem devagar e que, por isso, estavam tremidas. O perito explica que isso é um indício de falsificação. O profissional ainda explica que havia sinais de que alguém estava praticando a escrita de Paul Gruber e, para fazer isso, é preciso prática e acesso à escrita da vítima. Ou seja, provavelmente era alguém conhecido. O perito também teve acesso à escrita de Darrell Kewell e, depois de analisar e comparar as assinaturas, o perito diz que acredita que era Darrell quem estava falsificando a escrita e a assinatura de Paul Gruber. Ou seja, a polícia passa a considerar que o próprio Darrell Kewell é o impostor e inventou toda aquela história para tentar se safar. Olha isso. Naquele momento, o cenário era o seguinte: a letra de Darrell Kewell em um cartão de aniversário provava a falsificação, mas aquilo era apenas uma peça do quebra-cabeça, pois era preciso provar que houve o homicídio, provar a autoria do assassinato e a culpa de Darrell Kewell. Porém, a polícia não consegue encontrar ninguém que comprovasse que Paul e Darrell se conheciam, ou que tivesse visto os dois juntos, pelo menos. Olha isso, cara. Então, esse segundo perito, ele diz, olha, esse cartão postal escrito supostamente por Paul Gruber tem a letra parecida com a escrita do Darrell. Então, ele liga uma coisa à outra, né? E diz que era o Darrell quem estava falsificando. E aí a polícia consegue montar ali, consegue começar a montar o quebra-cabeça, como foi dito aqui, né? Durante a investigação, os policiais apuram que quando Paul Gruber foi para Reno passar o Natal com a filha e os netos, ele visitou também um amigo chamado Bob Fullerton. E durante essa visita, Paul mostrou alguns vídeos que costumava fazer em sua casa nova em Sandpoint para Bob. Num desses vídeos, Bob Fullerton diz ter visto um homem enquanto Paul filmava a propriedade. Paul apontou a câmera por uns 3 ou 4 segundos para esse homem e disse no vídeo que aquele era o caseiro. Bob Fullerton então avisou a polícia que poderia reconhecer o homem do vídeo se olhasse algumas fotos.
Bob Fullerton então recebeu algumas fotos e quase que imediatamente apontou a foto de Darrell Quewell como sendo o caseiro na filmagem de Paul Gruber. Ou seja, aquilo contradizia a versão de Darrell, que dizia ter sido contratado por um impostor, e os investigadores tinham uma testemunha que poderia afirmar que Paul e Darrell se conheciam. Olha isso, cara. Com todas aquelas evidências, os investigadores levam o caso ao promotor, que confirma que aquilo era suficiente para acusar Darrell, porém, não serviria para condená-lo, afinal, não existia um corpo. Passam-se alguns dias e a polícia descobre que Darrell Quewell decidiu mudar sua família para outro estado, provavelmente já ali querendo fugir, né? Já tinham se passado 21 meses desde que Paul Gruber havia desaparecido. Cat Hampton lembra que estavam muito tristes, pois todos já sabiam que Paul provavelmente tinha sido assassinado, mas a polícia ainda não havia conseguido encontrar o corpo dele. Os investigadores então tomam mais uma vez a decisão de revistar a residência de Paul Gruber. Dessa vez, um dos policiais que souberam das buscas na casa de Paul informou aos investigadores que, por coincidência, havia ajudado na construção daquela casa. O vice-xerife Chuck Miner conta que antes de trabalhar na polícia do condado de Bonner, atuava na área da construção e, por conta disso, foi solicitado que ele desse uma olhada na casa para ver se encontrava algo diferente na propriedade. Após alguns minutos dentro da casa, Chuck diz que havia trabalhado no porão e que era o responsável pelas instalações elétricas. Chuck diz ter visto uma extensão que saía de uma parede e ia até o porão. Ao seguirem essa extensão, eles foram para um canto do porão e, ao se aproximar da parede, bem no final, eles perceberam um plástico preto que cobria o chão naquela área. Os policiais perceberam que o chão estava mole e que havia areia por debaixo do plástico. Os agentes tiram aquele plástico e começam a cavar a areia com as mãos. Após alguns momentos cavando, um cheiro forte começou a sair da terra. Chuck diz que era um cheiro de podre e foi aí que se deram conta que haviam encontrado o corpo. Os peritos forenses então são chamados e, ao escavarem 70 centímetros, descobrem ossos humanos que pareciam ser ossos dos dedos das mãos. Os investigadores, porém, dizem que os restos mortais deveriam ser retirados do local com muito cuidado e solicitam ao delegado da cidade que a área da residência fosse isolada 24 horas por dia, até que todos os restos mortais fossem coletados dali. A polícia inclusive pediu a ajuda de um arqueólogo forense que segmentou o local e, aos poucos, foram retirando a terra de cada seção. Cada punhado de terra retirado era colocado em uma espécie de peneira para que cada osso fosse identificado e coletado para ser examinado. Os peritos também identificaram no local um grande colchão de borracha que havia sido colocado em volta do corpo. Os investigadores acreditam
que isso impediu o cão farejador de detectar o odor de forma precisa. Vocês lembram que o cão ele foi lá para o porão, né? Ficou ali um tempo no porão, mas naquele dia não foi encontrado nada, né? O fato do corpo ter sido envolvido nessa espécie de colchão de borracha pode ter atrapalhado o cachorro na hora que ele farejou, não ter conseguido farejar de forma precisa, né? Todo o processo de escavação dos restos mortais durou 2 dias, quando foi recolhido e levado pelos peritos. No dia seguinte, o resultado era o que todos esperavam. Se tratava realmente do corpo de Paul Gruber. Na autópsia, foi possível determinar que a causa da morte foi ferimentos à bala. As balas que estavam no corpo de Paul não eram comuns, o que chamou a atenção dos investigadores e do próprio legista que fez a autópsia. De acordo com o investigador, as balas eram alongadas e finas. Ele explica que o diâmetro da bala era menor que o de uma bala calibre 22, mas era bem mais longa que uma bala comum. O investigador recorre então a um amigo que era perito em armas de fogo no FBI e, ao saber das balas, o amigo lhe disse que aquelas balas provavelmente tinham sido disparadas com o uso de um silenciador. Com todas aquelas informações, a polícia então decide montar sua tese para o ocorrido. Vocês sabem, né? O silenciador a gente já viu também muito em filmes, né? É uma espécie de equipamento que você encaixa, né, no cano do revólver e ele abafa muito, né, o barulho do tiro. Antes de montar sua tese para o ocorrido, a polícia recebeu um telefonema de uma mulher que dizia ter recebido uma pasta das mãos de Daryl Kewell e havia dito a ela que trabalhava para a CIA e precisava da ajuda dela numa questão que envolvia a segurança nacional. Olha isso. Segundo a mulher, Daryl a teria instruído a jogar a pasta no aterro sanitário. A mulher diz que acreditou naquela história e jogou a pasta onde ele mandou. Os investigadores então correm em busca da tal pasta imediatamente. Porém, são informados que se aquela pasta havia sido jogada ali há meses, então seria praticamente impossível encontrá-la. Para os investigadores, procurar aquela pasta envolvia uma grande operação e um gasto considerável, mas era preciso tentar. Após 2 dias procurando, a tal pasta foi achada. Ao examinarem aquela pasta, eles encontraram um manual de treinamento da CIA, identidades falsas com um distintivo e uma carteira com um distintivo da polícia. O promotor Scott James acredita que Daryl Kewell era um oportunista que encontrou uma pessoa que passava vários dias seguidos fora de casa, fosse visitando a família em Reno, fosse viajando. Então ele viu que podia entrar na casa e pegar o que quisesse. E quando Paul Gruber o flagrou, Daryl atirou nele. Então essa aqui é a tese, né, do que ocorreu com o Paul Gruber, né, do que o Daryl Kewell teria feito com Paul Gruber. Após ter atirado nele, Daryl decidiu enterrar o corpo de Paul no porão, limpando toda a casa em seguida, para que suas digitais não fossem encontradas ali
e cobrindo todas as marcas do crime cometido dentro da casa. Sem nenhuma sombra de dúvidas que Daryl Kewell era o assassino de Paul Gruber e, com base em vários indícios, a polícia vai atrás de Daryl em outro estado. Daryl havia se mudado para Washington, perto da cidade de Tacoma. Daryl é preso pelos policiais do condado de Pierce em sua casa e não resistiu. Ao ser preso, um dos investigadores pede para falar com Daryl e o questiona sobre o silenciador, mas ele decidiu não se pronunciar, invocando a Quinta Emenda. Vocês sabem que a Quinta Emenda lá nos Estados Unidos é basicamente quando a pessoa não quer responder algo que pode incriminar ela mesma, né? Então, lá nos Estados Unidos, né, ou num julgamento, ou quando uma autoridade faz uma pergunta para um suspeito, ele diz, né, I take the fifth. E ali quer dizer que ele está invocando a Quinta Emenda, né? Então, está querendo dizer que ele não vai responder aquela pergunta. O investigador, então, pergunta a um dos filhos de Daryl, que estava no local, se ele já tinha visto o pai de posse de uma arma com silenciador. O agente lembra que o garoto claramente ficou nervoso e ficou pálido ao ser perguntado, e ao responder, começou a gaguejar. Foi aí que a mãe praticamente o obrigou a dizer o que sabia, e o garoto disse que sim, havia uma arma com silenciador dentro do carro do pai. Daryl Kewell é levado de volta para Idaho em 1º de maio de 1997 e é julgado pelo assassinato de Paul Gruber. Chuck Miner, vice-xerife do condado de Bonner, se recorda que Daryl não demonstrou nenhuma emoção durante o julgamento e parecia indiferente a tudo aquilo. Cat Hampton diz que Daryl foi ganancioso demais, que fez aquilo para pegar o dinheiro e os bens de Paul Gruber e não se deu conta que em algum momento aquilo poderia ser descoberto. Daryl Kewell foi condenado por homicídio qualificado, furto qualificado e fraude. Pelo assassinato de Paul Gruber, ele foi sentenciado à prisão perpétua. É isso, amigos. Eu fico por aqui, né? E essa história é muito incrível, assim, né, cara? Triste, obviamente, mas é interessante que o Daryl, ele mata o cara, ele esconde o corpo na própria casa, né, no porão da casa, e ele fica vivendo ali como se ele fosse o Paul Gruber, né? Ele faz cartões postais, escreve cartões postais para a filha e assina cheques no nome do Paul Gruber. E ele passa muito tempo vivendo assim, né? E aí, quando a polícia descobre, ele cria toda essa história aí, né? Que ele foi muito inteligente para criar toda uma história de uma outra pessoa que estava se passando por Paul Gruber, que teria contratado ele, mas na verdade sempre era ele, né? Havia sido ele que fez aquela covardia e acabou matando o Paul Gruber aí, usufruindo ali de todo o dinheiro e dos bens do homem, né? É isso, amigos. Eu volto em alguns dias, tá? Com mais um episódio, né? Com um novo episódio aqui no Crimecast. E aí eu tô decidindo. Tem uma história muito boa, muito impactante de um crime real que aconteceu há algum tempo aí, mas ela é muito longa, né? Eu tô vendo aí se eu conto
No próximo episódio eu começo a contar essa história para vocês, né, que é sobre a morte, desaparecimento de mulheres e garotas nos Estados Unidos, e eu provavelmente vou falar sobre isso. Não sei se já começa no próximo episódio, mas muito provavelmente será isso. Eu tenho certeza que vocês vão achar uma história também muito interessante, tá? É isso, amigos. Espero encontrar logo aí outras vinhetas e os sons para utilizar dentro do episódio, tá? E até daqui a alguns dias aqui no Crimecast.